Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Na noite do dia 6 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou em votação em 2 turnos a tão falada e tão aguardada PEC da reforma tributária. A votação ela é tida como histórica, porque o assunto ele é debatido desde a Constituinte. E se há um consenso no Brasil, é de que o nosso sistema tributário ele é péssimo, injusto e também ineficiente. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, porém ainda precisa ser aprovada e precisa ainda passar por votação no Senado. E sobre esse assunto, eu vou conversar então com a economista e advogada, professora Daniela Monteiro, lembrando, né, que algum tempo atrás nós também já conversamos a respeito desse assunto. Então, seja bem-vinda, professora Daniela, e agradeço por ter aceito participar desse Café com Economia. Eu que agradeço, professora Laís. É sempre um prazer imenso estar aqui com você, com os nossos alunos, falando sobre um assunto tão importante, né? Eu costumo dizer para os alunos, eu venho conversando com eles a respeito desse assunto, porque é um assunto que está bastante polêmico, ele está bastante atual também, e existe muita preocupação com relação à reforma, então é um assunto que tem despertado questionamento, dúvida, bastante interesse, e eu sempre venho ressaltando para os alunos que aprender, entender, acompanhar a reforma tributária, ela vai muito além do nosso processo de formação, do processo de formação dos nossos alunos. Está muito além, não é só um conteúdo que compõe uma disciplina ou que compõe uma área de formação. É um conteúdo que nos afeta como cidadão. Então, nós fazemos parte desse contexto, nós somos contribuintes, nós estamos ali dependendo, né, do que chega até nós por meio da nossa contribuição como contribuintes. Então, é um assunto muito importante, ele vai além de ser assim um conteúdo da faculdade, um conteúdo do meu curso. Eu falo que é um conteúdo da vida e que vale super a pena a gente estar discutindo aí, porque vai afetar o nosso futuro aí nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Professora, realmente, até porque nós estamos vendo como está na mídia ultimamente, né? Nos últimos dias, falando a respeito dessa reforma tributária, as consequências, entre outras coisas, mas ainda há muito a se falar, há muito também para acontecer, né? Até que realmente ela seja aprovada definitivamente, já que passou apenas pela Câmara dos Deputados. E até, né, professora, a gente estava falando que no Café com Economia anterior que nós gravamos, falando a respeito da reforma tributária, nós havíamos falado a respeito da PEC 110, mas a que acabou passando foi a PEC 45, né, professora? Exatamente, foi a PEC 45, né? E a PEC 45, pessoal, ela é bem diferente da PEC 110. Se vocês tiverem a oportunidade e a curiosidade de ter acesso ao texto na íntegra, ao ler o texto da 110 e ao ler o texto da 45 e fazer comparações, obviamente que vocês encontrarão semelhanças, né, entre as PECs, mas elas são diferentes, até porque não faria sentido nenhum a gente ter duas PECs se elas tratassem exatamente da mesma linha. O que elas têm em comum, que eu acho importante destacar? E é algo que vem me incomodando um pouco, eu até conversei com a professora Laís um pouco antes da gente iniciar aqui a nossa gravação, é que as duas têm como semelhança, tanto a 45 como 110, aquela ideia, aquele objetivo de simplificar. As duas, elas dizem assim, que o atual sistema tributário que nós temos, ele é confuso, os contribuintes não sabem exatamente o que estão pagando, por que se está pagando, existe também todo um efeito cascata entre esses tributos, né? Então, esses tributos, eles começam e eles vão nesse efeito cascata, se desenrolando ao longo da cadeia produtiva até chegar para o consumidor final. Então, existe uma complexidade e as duas PECs falam sobre a necessidade de desburocratizar, falam sobre a necessidade de simplificar, falam sobre a necessidade de deixar o sistema tributário mais justo e mais compreensível para o contribuinte.
E por que eu disse para vocês que isso está me incomodando um pouco? Porque a maioria das pessoas que estão acompanhando, que estão se interessando pela questão da reforma tributária, não estão entendendo. Então, quando se discute o texto da PEC 45, a gente vai pegar o ICMS e o ISS e a gente vai fundir esses dois tributos, a gente vai chamar ele de IBS, ele vai depender de lei complementar para estabelecimento da alíquota e vigência, ele vai permitir cobrança lá a partir de 2026, a alíquota vai começar com 0,1 no processo de adaptação, fica todo mundo assim. Porque hoje, pessoal, por mais que a gente não entenda certinho, se eu parar qualquer pessoa na rua e perguntar o que é ICMS, o pessoal vai falar, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Se você comprou uma televisão, uma geladeira em qualquer loja, e se você pegar a sua nota fiscal e prestar atenção, ler a sua nota fiscal, você vai ver o ICMS destacado lá. Você pode até não entender exatamente como que é calculado, mas você vai ver o ICMS lá no destaque da sua nota. O ISSQN, ou ISS, né, na verdade, como é a forma correta, que é o Imposto sobre Serviço, que é de competência do município, a gente também sabe como que paga, como que é tributado, qual que é o peso dele. Então, nós, brasileiros, temos uma noção. E aí você pega duas PECs que têm a proposta de simplificar, de fazer com que a gente compreenda. Aí nós temos uma PEC passando, né, em segunda votação, e nós estamos com dificuldade para entender o que efetivamente vai representar o IBS, o que vai representar o CBS, o que vai representar o imposto seletivo, que são os que estão em destaque atualmente, né? Tem se falado bastante a respeito disso. Então, gera um incômodo. Até por esse motivo, a professora Laís quis voltar a discutir esse assunto com vocês, e eu achei super pertinente, porque muitos alunos ainda estão perdidos. Professor, o que muda? O que muda para os consumidores? O que muda para os empresários? Como que isso vai afetar a gente? Essa mudança vai ser imediata? Essa mudança vai ser gradual? Como que efetivamente isso vai acontecer? É isso mesmo, professora. Realmente, né, quando eu até comentei com a professora Daniela, falei assim, quando eu peguei para ler a respeito da PEC e li o texto da PEC, eu falei, meu Deus, que complicado, não parecia ser tão difícil, né, quando estava fazendo a leitura da PEC 110. Eu falei, mas nossa, e até então eu nem, se não fosse a professora Daniela ter me alertado a respeito, que eram PECs diferentes, eu acredito que eu nem teria percebido também, né, do Café com Economia anteriormente, gravado. E realmente ficou muito complicado, porque parece que não tem, realmente não tem uma definição clara a respeito da quantidade de tributos que vai ser pago, o valor que vai ser pago desses tributos. Então ainda parece que está muito difícil de ser compreendido. A única coisa que a gente sabe é que realmente era importante uma reforma tributária, já que está sendo discutido isso já há muitos e muitos anos, né? Que 30 anos, eu acho, ou mais, que está sendo discutida a importância da reforma, porém, ainda assim, há muito a ser falado. Bom, professor, então, né, aproveita aqui já para te perguntar como que vai ficar, né, o tributo. Você já deu um exemplo que vai ser aí fundido, né, os tributos do ICMS e ISS, mas o que mais nós podemos ver que irá mudar com essa reforma? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque tem bastante aluno me perguntando também o seguinte: vai existir a retirada de tributos, a exclusão de tributos? Não, tá? Pelo menos no primeiro momento, o que eles estão dizendo? Haverá uma fusão entre esses tributos, não é que ele vai deixar de existir. Então, por exemplo, você junta lá o ICMS com o ISS, que são de competência, né, dos estados e dos municípios, e você tira esses dois nomes e passa a chamar de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a gente passa a ter um imposto sobre bens e serviços, e esse imposto sobre bens e serviços, ele vai compreender aí o ICMS e o ISS. Professora, mas vai ter a criação de novos tributos? Óbvio que sim, gente. Talvez num primeiro momento, de imediato, não, né? Por quê? Porque a população vai ficar muito brava, vai todo mundo reclamar, ano que vem é ano eleitoral. A gente tem que levar em consideração várias questões, né? Se bem que eles estão querendo aprovar
a reforma no ano de 2023, ainda no ano de 2023, né? Então, eu acho que se conseguir aprovar, o que eu particularmente acho complicado, porque um assunto de uma ordem tão importante, não dá para fazer correndo, esperou 30 e poucos anos, aí agora quer fazer um negócio do dia para a noite. Eu acho que é um assunto que requer, assim, bastante discussão, inclusive requer a participação, né, de quem vai efetivamente ser afetado por isso, como nós. Então, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar lendo, tem que estar cobrando aí dos nossos representantes eleitos por nós, senadores, deputados, para que efetivamente a voz do povo seja ouvida, né, das pessoas que terão que arcar com isso. Então, é importante destacar que a gente não tem a exclusão de tributos, a gente tem a fusão desses tributos. Em termos de contribuição, a gente tem a PIS, o PIS de importação, o COFINS e o COFINS de importação sendo unificados também, e aí a gente passa a ter uma contribuição sobre bens e serviços que passa a ser chamada de CBS, de competência federal. Então, veja bem, nesse pedacinho da PEC que a gente pegou para discutir com vocês, porque também ficaria impossível a gente discutir todos os detalhes que tem ali, além dos destaques que foram levantados, a gente teria a unificação desses tributos, e a PEC prevê uma legislação única para a criação de novos tributos no futuro. Então, eu particularmente acredito que, num primeiro momento, não se falará da criação de novos tributos, mas ficará aberto a criação de novos tributos de uma outra forma, de uma forma diferente, como está no sistema tributário vigente, tá? E essa forma única que vai ser criada, essa legislação única, a gente ainda não tem muitos detalhes a respeito disso. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque, obviamente, né, a partir do momento que tiver aprovado, e se estando aprovado, o negócio vai rodar da forma como ele foi aprovado. Então, é muito mais difícil. É importante a gente estar acompanhando. Para vocês terem uma ideia, tanto o IBS como o CBS, eles dependem de lei complementar. Então, o que acontece? Seria aprovado e depois seria necessário vir uma lei complementar, né, para trazer toda a discriminação, toda a especificação de como ele efetivamente aconteceria. Então, quer dizer, a gente aprova a instituição do IBS e do CBS e depois a gente aguarda uma lei complementar que vai regulamentar tanto o IBS quanto o CBS. Então, é bastante importante, né, a gente observar isso, que é uma aprovação sem a gente saber direito como que isso efetivamente vai implicar, porque a gente só vai conseguir ter a noção das implicações a partir do momento que a lei complementar estiver ali prontinha e efetiva, tá? Com relação ao IBS, pessoal, a cobrança, de acordo, né, com a proposta em discussão, ela começa a partir de 2026, tá? E o mesmo para o CBS. Então, tanto o IBS quanto o CBS, a ideia seria 2026. A gente está em 2023, então nós teremos 2024, 2025, e entrando em 2026, a gente teria esse processo de maturação, transição e de preparação de todo o sistema. Então, vocês imaginem, né, a loucura que não é você fazer uma transição, assim, uma troca, né? Não digo nem uma transição, porque a transição é o termo correto a ser empregado, é você fazer uma troca de um sistema tributário que está, né, há anos para um novo sistema tributário sem esse processo de transição. Porque a gente vai ter, na verdade, reorganizações, a gente vai ter mudanças, e essas mudanças elas vão impactar nos cofres dos estados, dos municípios e até mesmo, né, do governo federal. Então, a gente está falando de mexer nessas receitas. Eu até ouvi esses dias um aluno comentando, achei bastante interessante. Ele fala assim, professora, mas não é que vai faltar dinheiro, o dinheiro vai mudar de lugar, não é isso? Eu falei, é isso, o dinheiro vai mudar de lugar com essa reorganização, né, com relação à arrecadação tributária, mas ele também vai faltar para quem ficar sem essa reorganização. Então, quando você entra nesse processo de reorganização, se você tira ali um dinheiro, por exemplo, que é de competência do Estado, e passa a ser do governo federal,
ou uma arrecadação que era do governo federal e passa a ser de competência dos estados, o dinheiro, ele não acaba, ele muda de lugar, mas ele vai fazer falta para quem ele era, de quem ele era. Então, você teve uma mudança. É por esse motivo que, inclusive, a reforma, ela propõe também a criação de fundos, para que esses fundos possam, nesse período de transição, sustentar essa mudança. Porque aquele que vai ficar sem aquela arrecadação, aquele que está recebendo a arrecadação na mudança da estrutura, ok, ele vai ter o dinheiro. Agora, aquele que vai ficar sem aquela arrecadação, ele precisa se adaptar para esse novo sistema. Então, a ideia é que essa criação de fundos aconteça, né? 2 fundos estão sendo criados, justamente, né, de acordo com a proposta, justamente para poder minimizar o impacto dessa reorganização. Então, a receita não muda, continua se arrecadando o mesmo montante, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente não tem a questão da extinção de tributos, a gente tem a fusão deles, e aí nós temos a questão da reorganização. Um detalhe importante é com relação às alíquotas, tá? Eles também estão prevendo no texto da reforma alíquotas de adaptação, que são alíquotas, digamos assim, menores, ínfimas, para esse processo de adaptação e que depois serão substituídas por alíquotas definidas na lei complementar, tá? Então, o IBS começaria com 0,1% e o CBS com 0,9%. Então, essas alíquotas de adaptação é justamente para esse momento inicial, esse momento introdutório, e a partir daí, quando a gente tivesse lei complementar, tudo certinho, essas alíquotas também estariam definidas. Eu confesso para vocês que eu ainda estou com muita dúvida com relação a isso. Eu até conversava com a professora Laís também, eu não acredito em alíquotas únicas para bens, em alíquotas únicas para serviços. Eu acredito que provavelmente haverá discussões para que haja alíquotas distintas entre bens e serviços, até porque, gente, é muita coisa, né? São alguns que são mais simples, outros que são mais específicos, outros que são mais complexos, e o mesmo se aplica com relação à prestação de serviço. Mas eu também não tenho como me aprofundar, porque eu não conheço a PEC com essa profundidade. Eu acho que, na verdade, ninguém conhece. Tá todo mundo, eu acho que só o relator, só quem propôs a PEC é que tem em mente definido exatamente como ele imagina esse sistema tributário funcionando, né? Essa situação toda, como ela vai funcionar efetivamente, ainda não está muito certo na cabeça das pessoas, não está na cabeça dos brasileiros. Eu até brincava que eu estou com pena dos tributaristas, né? Que terão que estudar bastante e compreender aí efetivamente como que isso vai acontecer. E complementando, né, pessoal, a minha resposta com base no que a professora Laís perguntou, além do IBS e do CBS, também se fala muito sobre a questão do imposto seletivo. E tem bastante gente aí que não está gostando nada, né, do imposto seletivo. Por quê? Porque o imposto seletivo, ele vai incidir sobre determinados produtos, aqueles produtos que são considerados prejudiciais à saúde dos brasileiros, e também produtos poluentes, né? Então, existe ali uma gama de produtos, por isso que ele tem esse nome, né? Imposto seletivo, que é para pontualmente selecionar esses produtos, esses serviços que têm essa característica específica e tributar, né? Por que eu digo que tem gente que não está gostando, né? Aí, de repente, você pensa, me ouvindo, professora, mas olha que bom, é um produto que faz mal à saúde. Então, talvez a gente pense assim, porque eu não sou fumante, você não é fumante, então eu não consumo cigarro. A pessoa que consome cigarro, muito provavelmente, não vai gostar disso, porque o produto vai ficar mais caro para ela. Então, o que acontece, né, gente? A forma como a reforma tributária vai afetar, ela vai trazer dissabores para o consumidor, ela vai trazer dissabores para o empresário, todas as vezes que a mudança afetar diretamente. Isso é absolutamente normal, com tudo que a gente vê aí no dia a dia e com inúmeras coisas. Houve mudança, me afetou? Eu vou reclamar. Não me afetou? Tá tudo bem.
Então, até o imposto seletivo, que vai para questões de ordem ambiental, de poluição, de mal-estar à saúde, prejudiciais à saúde, ele também vai ter suas críticas, ele também vai ter os seus efeitos, né? Imagina os empresários, as indústrias que poluem para produzir, né? Que seus produtos são produtos produzidos com base em poluição, isso já é uma realidade. Então, com certeza, a tributação vai incidir ali de uma forma diferente e, obviamente, que eles não vão gostar. Então, falando dessa estrutura de IBS, de CBS e de imposto seletivo, a realidade que nós temos no momento é essa. E aí a grande questão é, aonde está a simplificação? Aonde está um sistema tributário mais justo, mais igualitário? Porque a pergunta é, quem é que vai pagar essa conta? Tá? A gente vai estar unificando tributos, a gente vai estar mexendo em alíquotas, nós estaremos criando fundos para esse processo de transição. Nós teremos aí um cenário onde alguns produtos, né, como educação, transporte coletivo, cesta básica, existe ali a possibilidade de não se tributar, né, justamente para que o consumidor final tenha acesso a esses produtos com um preço menor, muito mais acessível, e a gente tem que ficar feliz com isso, seria um ponto positivo, né? Vai de acordo com a bandeira defendida por uma reforma tributária, tributar menos, consumidor o trabalhador, o consumidor ter condições de comprar mais com uma tributação menor, acabar com esse efeito cascata, enfim, é ponto positivo? É ponto positivo, mas eu, como economista, e a professora Laís também, que já comenta na sequência a respeito disso, nós temos essa preocupação, quem é que vai pagar essa conta? Porque a gente sabe que o governo não tem caixa para isso, a gente sabe que a conta não fecha, que as receitas, elas são inferiores à despesa. A gente tem necessidade de financiamento do déficit público de maneira recorrente. Todas as vezes que precisa aumentar um negocinho aqui ou tá ali e tem que mexer no orçamento, é aquela loucura, é aquela discussão. Então, aqui a gente tem uma mudança brusca e a gente está falando de mudança com relação a dinheiro. Então, como que isso vai impactar? Né? Será que efetivamente a promessa de uma reforma tributária para se criar um sistema tributário mais justo, mais igualitário, que promova aí mais acessos para a população em termos de consumo, será que efetivamente isso vai acontecer? E qual será o custo disso, né, para o Brasil? Essa é a pergunta que fica, né, professora? Porque tudo, na verdade, ainda está muito enrolado. E se realmente vamos ter a isenção de imposto para alguns produtos, certamente vai ter aumento de imposto para outros produtos também, né? Então, como você mencionou, né? Se por um lado alguns consumidores serão beneficiados, como por exemplo, os produtos da cesta básica e tudo mais, medicamentos também, que é muito importante essa isenção. Por outro lado, outros produtos, como por exemplo, bebidas, não sei ainda como que vai ser essa tributação, aliás, ninguém sabe ainda, né? Enfim, também vai ser tributado. E será que vai ter possivelmente vai ter uma maior tributação, né, sobre isso, né, bebidas e cigarros. Então, e como que isso vai acabar afetando também a população? E, logicamente, que essa isenção dos medicamentos e também dos produtos da cesta básica, não vai todo o tributo que é pago para esses produtos, não vai apenas para esses bens, né, cigarro e bebidas, possivelmente vai ser distribuído entre outros produtos, serviços, enfim. E claro que isso acabará prejudicando de alguma maneira. É bom, lógico que é bom a gente saber que pelo menos vai melhorar de alguma forma, principalmente para aquelas pessoas, a população talvez, vejo eu, né, posso estar enganada e espero que eu esteja certa, mas que a população de baixa renda pelo menos vai ter uma qualidade de vida melhor se ela puder comprar pelo menos de forma mais barata os produtos de cesta básica, que eu acho que é o essencial para qualquer ser humano, é poder pelo menos se alimentar e também ter uma saúde, né, qualidade de vida com qualidade. Bom, professora, não sei se você conseguirá comentar sobre isso ou não,
mas já que ainda essa PEC está bem confusa, mas o que as empresas vão sentir de diferença? Elas vão ser, né, o que vai ter diferente para as empresas e também para os consumidores? Eu acredito, na verdade, sim, existem muitos empresários preocupados. Eu acho que os consumidores nem tanto, mas eu acho que os empresários eles estão bastante preocupados. É lógico que os ramos são diferentes, né? Talvez o de alguns setores estejam mais confiantes, outros nem tanto, porque a gente tem setores também bem distintos e a gente sabe que essa tributação, por exemplo, com relação à produção de alimentos, tende a ser diferente da tributação de um outro tipo de bem, por exemplo, né? Até porque, enfim, alimentos, a gente precisa fazer com que esses produtos cheguem na mesa de todos os brasileiros. Mas existe aí uma preocupação por parte dos empresários com relação a como essa mudança com relação aos efeitos da tributação sobre cascata vai se alterar, como que isso efetivamente, porque num primeiro momento a proposta é boa, você vai ter uma recuperação daquilo que foi tributado ao longo da cadeia até isso chegar lá para o produtor final. Mas como isso ainda não está muito claro na cabeça deles, eu acredito que existe essa preocupação, porque nós precisamos saber de alíquotas, nós precisamos saber de percentuais que podem ser recuperados, nós precisamos ter essa ideia efetivamente. Então, eu acredito que a grande preocupação, se você pegar lá o texto da PEC que fica disponível e tem lá uma enquete para que as pessoas votem se elas são favoráveis ou contrárias, e tem um espaço para comentário, hoje à tarde eu estava dando uma lida lá, a maioria é contrário à reforma tributária, embora se entenda que é necessário, mas as pessoas não querem uma reforma nas condições como ela está sendo proposta. E grande parte dos comentários que eu estava ali analisando da população e de consumidores é que não está claro. Não está claro como será feita essa recuperação, não está clara em que percentual essa recuperação será feita, e não está claro quem vai pagar a conta. Então, mais uma vez, né, eu destaco. Por isso que existe aquela discussão com relação ao fato de nós termos uma onda de desemprego em decorrência da reforma nestas condições. Por quê? Porque se entende que, se não estiver claro ou se não estiver acessível, eu acho que eu vou até usar essa palavra, porque não precisa estar claro, né? Tem que estar acessível. Se não estiver acessível essa questão da tributação, tanto para o empresariado quanto para o consumidor final, então, assim, o empresário ele vai conseguir recuperar o tributo ao longo da cadeia, vai ter um remanejamento para que essa tributação em efeito cascata pare, que é o que a gente tem no sistema vigente. Mas, essa recuperação vai acontecer. E ela vai ficar para quem? Né? O tributo vai ficar para quem? Ele vai ficar para o consumidor? Porque se ele ficar para o consumidor ele não vai conseguir comprar o produto, ele vai parar de comprar o produto, a gente vai ter uma queda na demanda que vai afetar a oferta, que vai gerar desemprego. Isso é óbvio, né? Vai ter toda essa questão. Agora, o consumidor final, ele vai conseguir comprar melhor somente esses produtos pontuais que vão se valer de isenção e todos os outros ele não vai conseguir, não vai resolver o problema. Porque o brasileiro ele não precisa só se alimentar, não é só cesta básica, não é só educação, não é só medicamento. Embora são questões extremamente importantes, existem várias outras necessidades que a gente tem que ter suprida, né, ao longo desse processo. Então, assim, eu não consigo avaliar de uma forma precisa quais serão esses impactos. Muito tem se falado a respeito de desemprego enquanto impacto, muito tem se falado de dificuldade para administrar as novas receitas em decorrência dessa transição. Aí tem como justificativa a criação dos fundos, mas ainda há uma preocupação se esses fundos, né, que serão bancados aí pelo governo federal, serão suficientes para poder aguentar essa transição, esse remanejamento. Há também muita discussão com relação à lei complementar, que vai tratar aí dessas duas linhas, né, tanto do IBS quanto do CBS. Há também uma discussão ainda com relação ao imposto seletivo, porque ele passa a vigorar de imediato, por meio de medida provisória, ele pode ter alteração de alíquota no ano, e
para continuar rodando. Então, tudo isso assusta, é muita coisa nova e muita coisa que traz insegurança. Então, traz insegurança para os empresários, traz insegurança para os trabalhadores, e eu acho que, acima de tudo, pensando como economista, traz muita insegurança também para os investidores. Então, assim, as empresas que estão com intenção de investir no Brasil, elas não acordam de manhã e falam, eu vou investir no Brasil. Essas empresas, elas estudam o nosso mercado, elas estudam o nosso sistema tributário, elas entendem como que é a entrada e saída das mercadorias no Brasil, como que é o processo de importação, como que é o processo de exportação. Então, é um estudo significativo para dizer, ó, vale a pena e eu vou fazer investimento lá. Então, quando essa questão da discussão da reforma de uma forma ainda que está desagradando grande parte dos brasileiros, que tem gerado uma série de dúvidas, isso obviamente faz com que o risco aumente, a preocupação aumente, e investidores que estavam querendo vir para o Brasil opte por esperar, porque eles não vão vir para cá sem entender como que o sistema tributário vai ficar. E o mesmo se aplica com relação aos investidores que já estão no Brasil, que podem optar por sair, por deixar a nossa economia, por ter dificuldade para lidar com esse novo sistema tributário. A ideia, gente, é que essa reforma melhore, traga melhoria. A gente só não entendeu ainda como. Então, eu espero no futuro, né, voltar aqui. Eu quero ver o que o Senado, né, vai mexer, o que a gente vai ter com relação aos destaques. Eu quero gravar um outro Café com Economia com a professora Laís, e um outro, e um outro, e um outro, até que efetivamente a gente tenha uma reforma ali com o martelo, bateu o martelo, concretizou, para a gente poder, de repente, convidar um tributarista para vir conversar junto com a gente, para a gente poder medir esses impactos. Então, nesse momento, o que eu posso dizer? Que há insegurança, há insatisfação, né, há dificuldade de compreensão, né, e a reforma, da forma como ela está sendo proposta, ela ainda divide opiniões. A impressão que dá é que você tem um contexto onde se cria condições para agradar. A gente vai zerar a alíquota de cesta básica, de medicamento, de educação, de transporte coletivo, que isso, né, efetivamente tem um peso considerável. E, por outro lado, a impressão que dá é que se cria um contexto favorável para tirar a nossa atenção, a atenção da maior parte dos brasileiros, para outras questões que entrarão na reforma e que nos impactarão, né, que vão nos impactar de forma diferente. Então, assim, as coisas boas a gente tem que olhar rapidinho e tem que colocar o olho naquelas coisas que a gente não está entendendo, que a gente não sabe como vai nos afetar, para a gente poder se manifestar, cobrar dos nossos governantes, daqueles que a gente escolheu, para nos representar tanto na Câmara quanto no Senado. Muito obrigada, professora Daniela, pelas suas contribuições. Realmente a gente ainda tem que aguardar e muito, né? Porque vai ter ainda muita água para passar embaixo dessa ponte. E realmente algo que ainda está muito confuso, pouco se entende de como você mesmo mencionou, logo no início, né, dessa nossa live, que o motivo dessa nossa live, não, né, do Café com Economia, é que o motivo, né, dessa reforma, né, tributária é justamente simplificar. Mas até o momento, pelo menos com essa PEC, parece que está tudo mais nebuloso do que nunca. Talvez, lógico, né, até mesmo pela gente não conhecer tão profundamente, também não está nada claro na PEC, mas esperamos que nos próximos meses, anos, né, que isso ainda com certeza vai demorar um pouco para ser aprovado, efetivamente, né, claro, com tudo que precisa ser mudado e até mesmo com tudo que precisa ser feito. Então, espero que fique mais claro para todo mundo, para que todo mundo realmente consiga compreender e até mesmo entender os impostos que estão sendo pagos. Porque hoje, se você perguntar para muitas e muitas pessoas a quantidade de impostos que elas pagam, muitos e muitos não irão saber. Porque a gente sabe, né, lógico, eu pago o imposto
pela minha casa, pelo meu carro e tudo mais. Mas em tudo que a gente compra, está embutido o imposto. E agora, quanto disso que está embutido, a gente, muitos e muitos e muitos não sabe. Fala assim, quanto que você paga de imposto? Pago muito. Mas o muito, ninguém sabe realmente qual que é o valor. Então, eu espero que essa simplificação e que realmente simplifique para que todas as pessoas consigam compreender um pouco melhor e até mesmo ver exatamente aonde que está indo o dinheiro dos impostos, porque é isso que muitas vezes a gente acaba não sabendo também. Então, obrigada, professora, novamente, por todas as suas contribuições aqui nesse Café com Economia. Eu que agradeço, eu espero voltar em breve para a gente falar um pouco mais a respeito da reforma tributária, o compromisso aí assumido com os nossos alunos. Eles já vão falar, cadê aquelas professoras lá que falam de reforma tributária, né? Sempre que sair uma coisa nova, a gente assume compromisso de voltar para conversar com vocês, né, professora Laís? É isso mesmo, professora Daniela. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Café com Economia. Até mais! Tchau, tchau!